Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 4. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Este ano Deus ele me desafiou ali na nossa igreja sede de expor, de pregar sobre o livro de Apocalipse, desde o versículo 1 do capítulo 1. Já se foram aí mais ou menos umas 7, 8 mensagens sobre Apocalipse. Eu queria compartilhar algo, foi a última mensagem que eu preguei lá, Deus colocou no meu coração essa passagem. É um tema, é uma verdade, é um livro que tem ardido no meu coração, principalmente nos dias de hoje, no tempo que nós vivemos, esse período pós-pandemia e tantas situações que nós estamos vivendo. Acredito que a gente precisa ver que o Apocalipse não é meramente um livro que fala de coisas futuras, embora ele fale de coisas futuras. Mas o propósito de Deus em pregar o Apocalipse, em estar pregando o Apocalipse, é mostrar que esse livro é para os dias de hoje. Não é um livro apenas para desvendar sinais, para descobrir, como muitos fazem por aí, descobrir tempos ou épocas, mas é um livro para nós hoje. Existe algo prático no Apocalipse para nós. Mas às vezes nós cristãos parece que a gente tem um pouco de medo do Apocalipse. A gente acha muito estranho algumas linguagens, algumas imagens, é tudo um pouco sinistro, um pouco diferente. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente evita ler Apocalipse. Mas existe uma bênção de Deus muito grande quando lemos Apocalipse. Lá no capítulo 1, não vou ler, mas lá no capítulo 1, versículo 2 ou 3, a Bíblia fala: bem-aventurado os que leem e os que praticam as palavras desse livro. Então existe uma bênção de Deus e eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite, se puder dar um tema, seria uma outra realidade. Nós vivemos uma realidade no nosso país, nós vivemos uma realidade nesse mundo que nós enxergamos. Mas o que nós precisamos entender como cristãos é que existe uma realidade diferente da nossa que nós vivemos. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Nós vivemos essa vida com os seus desafios, com as suas tribulações, com os seus medos, e achamos que esta vida e aquilo que passamos é o tudo do universo. É como se tudo resumisse aquilo que eu posso enxergar. Mas algo que eu quero deixar para você nessa noite é que, independente da circunstância que você vive, existe uma realidade diferente. E uma realidade que é tão real quanto essa que nós vivemos. Pensa comigo, o que você lê, o que você ouve quando você liga os noticiários nas últimas semanas? Nós, nos últimos meses, lemos, ouvimos sobre a Rússia invadindo a Ucrânia. Agora, nas últimas semanas, sobre a possibilidade da China invadir Taiwan e tantas outras guerras que existem no nosso país, no nosso mundo, nesse sistema. Nós vimos e podemos ver a inflação nas alturas, não apenas quando a gente liga o noticiário, mas quando a gente vai no mercado, quando a gente compra pão, compra o leite. Nós vimos recentemente aquele médico, um anestesista, que aproveita de um momento tão delicado, um momento tão especial na vida de uma mulher, para estuprar aquelas mulheres. Nós vimos um homem em Santa Catarina, e não foi tão divulgado, porque o que estava nas manchetes era esse médico, mas um homem que foi para sua casa, matou seus 2 filhos, a sua esposa, depois ele foi na casa dos seus sogros, matou seu sogro e sua sogra, depois ele foi na casa dos seus pais, matou seu pai e sua mãe. Nós vimos 2 homens trocando tiro e se matando por questões políticas. Nós vimos uma chuva que matou muitas pessoas em Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós vimos no ano passado aquela tragédia no Capitólio e tantas outras coisas que, quando a gente liga o noticiário, nos assusta. Quando os leitores de João é uma carta escrita para 7 igrejas, 7 igrejas na Ásia Menor, 7 igrejas reais daquela época, mas exatamente por serem 7, o 7 traz a ideia de completude. Ou seja, era para aquelas 7 igrejas, mas não apenas para elas, mas para toda a igreja, em toda a história, em toda a humanidade. E o que os leitores de Apocalipse, aqueles que receberam esse livro escrito por João, essa revelação de Jesus Cristo,
O que eles ouviam quando eles ligavam o noticiário? Quando eles abriam seus jornais, o que não existia ainda. Mas quando eles ligavam sua televisão, sabe o que eles viam? Eles viam sobre o poder dos imperadores e a ostentação do Império Romano. Eles viam sobre cristãos, amigos, familiares, que eram mortos. Eram mortos por não negarem a sua fé. Porque naquela época existia a religião imperial. E praticamente todas as 7 igrejas, elas sofriam perseguição religiosa. Todos aqueles que não declaravam César como Senhor eram perseguidos. Uma das igrejas, por exemplo, eles passavam miséria, literalmente. A palavra usada é uma palavra de miséria, pobreza extrema. Não uma pobreza de não ter o que não é necessário, mas eles não tinham o que era necessário. Sabe por quê? Porque eram cristãos. Por causa da sua fé, eles eram perseguidos. Eles tinham seus comércios saqueados, eles não conseguiam empregos, e tantas outras coisas aconteciam. Eles eram caluniados, como o texto diz, eles eram presos, e em casos extremos eles eram mortos. Essa era a notícia que eles ouviam quando abriam seus noticiários. Eles viam o militarismo de Roma, eles viam a probabilidade de invasão dos seus inimigos ali no leste da Ásia, eles ouviam história de guerras e matanças, seguidas de fome e doença. Esses nossos irmãos, que receberam primariamente a carta do Apocalipse, o livro de Apocalipse, eles estavam vivendo um contexto muito difícil, de muita intolerância, de muita perseguição à fé que eles tinham no Senhor. Mas agora, o capítulo 4, no versículo 1, diante de 7 cartas que João havia escrito para as 7 igrejas, na verdade Jesus revelou, Jesus dá letra e João escreve. Agora João, no capítulo 4, do versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas, eu vi diante de mim, olhei e diante de mim estava uma porta aberta do céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Feche teus olhos rapidinho. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado por ouvirmos sobre missões. Obrigado pela oportunidade que temos de ofertar e dizimar. E Pai, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor venha encher esse lugar da Tua glória, Senhor. Que nós aqui em adoração possamos unir a realidade que acontece nos céus. Pai, a minha oração é que, diante de irmãos que têm passado lutas e dificuldades, ó Pai, nós possamos ver nessa noite de que esse não é o ponto final, esse não é o fim, essa realidade visível, essas lutas e dificuldades, é apenas uma parte pequena da história, Senhor. Fortalece a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Então, num contexto de igreja que estava vivendo tudo isso, sendo perseguido, passando por tanta dor, tanto sofrimento, João aqui, ele tem uma visão. Ele diz que diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no começo, lá no capítulo 1, onde o próprio Cristo glorioso aparece com ele, e por ele fala com ele, João fala essa mesma voz. Uma voz que lá no capítulo 1, que ele diz que é uma voz de som de muitos mares. Uma voz forte, poderosa. E essa voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Jesus está mostrando para João uma realidade diferente. E esse é o tema dessa noite. Ou melhor, uma versão diferente da nossa realidade. Jesus aqui no capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele está nos conduzindo a não olhar o mundo mais de cima para baixo, mas agora olhar para cima. Jesus nessa noite, através desses 2 capítulos, ele quer nos mostrar uma realidade diferente daquela que nós vivemos nesse mundo. Jesus, ele está querendo fazer conosco nesses 2 capítulos o que Eliseu fez com o seu servo. Que a Bíblia fala que em certo momento um rei da Síria, ele foi capturar com um grande exército, ele correu para capturar Eliseu. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. A Bíblia fala que o servo de Eliseu, quando ele viu aquele exército, ele teve medo. Ele teve muito medo. Mas Eliseu chega para o seu servo e diz assim: não tenha medo,
porque os que estão a nosso favor são maioria. Os que estão por nós são mais do que dos que estão contra nós. Eliseu, ele via uma realidade diferente. E a Bíblia fala que naquele momento o Senhor abriu os olhos daquele servo de Eliseu. E ele olhou para aquele mesmo cenário, para aquela mesma imagem, e ele viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. E ele percebeu, os que estão por nós são mais do que estão contra nós. E nesse capítulo não diferente, Deus quer abrir nossos olhos. E Deus quer nos mostrar nessa noite de que os que estão por nós são maiores e são mais do que os que vêm contra nós. Olhos nossos incapazes de enxergar por conta própria, além da realidade visível, a realidade que nós enxergamos. Porque nós estamos ainda vivendo debaixo de uma visão da Síria, uma visão de que nos coloca medo, uma visão, as notícias, como eu falei, que nos deixa assustados, de perseguições, de mortes, de doenças, de tribulações. Mas Deus no Apocalipse, Ele nos conduz a olhar as carruagens de fogo que são a favor de nós. Nós ainda vemos a história na perspectiva da terra, mas agora nós, nesse capítulo 4 e 5, que eu sinto como uma viagem, como se Deus nos tirasse para nos mostrar algo diferente. Ele quer nos conduzir a ver a história na perspectiva do céu. A visão que veremos no capítulo 4 e 5 não é meramente uma imagem futura, mas é o que está acontecendo nesse momento, em uma realidade tão real quanto a nossa. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 4, versículo 5. É bastante versículo, mas a gente precisa ler. Diz assim, versículo 2: Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 anciãos. Vi assentados sobre ele 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam os relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. No lado direito de quem estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, na terra também não, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para romper os 7 selos. Nisso eu vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, que parecia estar morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foi morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda língua, tribo e nação, e os constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciões, cujos números eram de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro foi morto, é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que nele existem, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, seja a honra, a glória, o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciões também se prostravam e adoravam. Aleluia. Esse é o tipo de capítulo que a gente fica sem palavras. Nas semanas que eu estudei para pregar isso, eu toda vez que eu lia e relia, eu não conseguia preparar nada. Era uma sensação de incapacidade e impotência muito grande. O texto é muito maior do que eu. Essas palavras são muito maiores do que qualquer palavra possa falar sobre ela. Eu não me sinto nem digno de falar a respeito. Era como se ela fosse plena em si mesma, bastasse ler. Bastasse ler e voltarmos para as nossas casas. Pela completude, pela plenitude que existe nessa verdade. O Apocalipse é assim. Mas eu preciso falar algo sobre isso. O capítulo 4 é como um cenário sendo montado para o capítulo 5. Jesus está preparando o cenário no capítulo 4. E no capítulo 5 tudo acontece. A primeira imagem que João tem daquela cena de um trono. Ele vê um trono. E todo o cenário, todas as pessoas, todos os símbolos, todas as imagens depois da visão do trono, elas giram em torno daquele trono. O trono é a imagem principal dessa cena. Tudo se volta em direção ao trono. Esse trono não está vazio. Tem alguém assentado no trono. E não é você. Não somos nós, mas tem alguém sentado nesse trono. O trono, para as pessoas daquela época, eles traziam uma imagem muito mais real do que para nós. Porque a autoridade daquela época, os reis daquela época, que é o símbolo do trono, eles tinham uma autoridade que os nossos governantes não têm. Eles tinham autoridade sobre todas as coisas. Coisas que reis nos nossos dias, de países específicos, já não têm mais. Coisas que o nosso presidente, os nossos governadores, as nossas autoridades políticas, eles não têm a autoridade que o trono da época que ele tinha. Ele tinha uma autoridade que os nossos governantes não têm. Então o propósito dessa descrição é demonstrar que Deus, que está assentado no trono, Ele é o regente supremo de todas as coisas. Que Ele governa tudo, que Ele tem poder absoluto. Ele não precisa do Congresso, Ele não precisa do Senado, Ele não precisa da aprovação de pessoas. Ele é o poder absoluto sobre todas as coisas. De modo de que nada ocorre sem a sua vontade, seja bem ou seja mal. Mas Ele assegura de que Ele, e não Satanás, e não César, e não os imperadores, está no controle. Tudo gira em torno do trono. E Ele cita 2 imagens. Ele cita os 24 nos anciãos, e ele cita os 4 seres viventes. Minha ideia é não ficar falando sobre cada imagem, desvendar o que é. Mas os 24 anciãos, ao que tudo indica, representa as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Ou seja, os 24 anciãos representam todo o povo de Deus em toda a história. Representa a igreja do Senhor. Os 4 seres viventes, existem várias interpretações específicas que não são tão relevantes tentar compreender, mas na minha opinião, os 4 seres viventes representam toda a criação de Deus. Animais, humanidade e daí por diante. E o texto está dizendo, o capítulo 4 está dizendo, que todos os seres angelicais, de que todos os seres celestiais, toda a criação, toda a humanidade,
toda a oração gira em torno do trono de Deus. E Jesus aqui, ele dá essa visão para João e para nós hoje, do século 21, para nos lembrar duas lições importantes sobre esse trono. Primeiro, de que é Deus que está no trono, e não eu. De que Deus é o centro de todas as coisas, e não o homem, não você. Ocasionalmente nós esquecemos de que tudo na nossa vida precisa girar em torno do trono de Deus. E nós somos tentados a imaginar de que tudo deve girar em torno de nós. Ocasionalmente nós esquecemos que nós existimos e nós nos movemos em direção ao trono. Mas nós queremos que o trono, que o Deus que está no trono, que se mova diante de nós. Ocasionalmente nós somos tentados a tirar Deus do trono e tomar o lugar dele. Como se ele fosse obrigado a fazer as minhas vontades. Como se ele fosse obrigado a realizar meus sonhos. E não eu a vontade dele. Ocasionalmente nós fazemos isso. Mas aqui deixa claro que não somos nós. Não são os nossos sonhos. Não são as nossas vontades o centro de todas as coisas. Mas o trono de Deus que é. E a segunda lição que nos ensina, que nos traz aqui a ideia do trono, é de que Deus é quem governa. De que a autoridade suprema da minha vida é Deus, e não aqueles que são contra mim. Esse texto é confortante. Esse texto é confortante para nós no século 21, mas muito mais para os cristãos daquela época. Porque se imagina se nós vivêssemos debaixo de uma terrível perseguição, porque os cristãos que não se prostravam a César e não declaravam que César é o Senhor, eles eram perseguidos. E não apenas pelo império, mas inclusive eles eram perseguidos pelos judeus. A terceira igreja é perseguida pelos judeus. Imagina se nós fôssemos mortos, ameaçados, passando pobreza, dificuldade por causa da fé que professamos. E de repente Deus ele se revela para João, dizendo de que quem está no trono, é o que Deus está dizendo no capítulo 4. Quem está no trono não é César. Quem está no trono não é o imperador. Quem está no trono não é aqueles que são contra você. Mas quem está no trono é Deus. Eu sou o regente supremo da humanidade. Eles não são maiores do que eu. É que Deus está dizendo para aquela igreja. Isso se aplica para nós. Mas sem dúvida é muito mais profundo para aqueles que estão debaixo de perseguição. Eu estou no trono, Deus está dizendo. Essa é a realidade que você não está vendo. E é por isso que Deus quer abrir nossos olhos para enxergar uma realidade que vai além da nossa, da realidade que nós podemos ver. Então nós, como povo de Deus, nós não devemos temer os que nos governam, nós não devemos temer os que vêm contra nós, porque nós sabemos que eles podem pensar ser sobre nós, mas acima deles, quem é sobre nós é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Não é o que te persegue, não é o governo, não é o teu chefe. Eles podem ter uma autoridade limitada sobre a sua vida numa área específica, mas a autoridade suprema da nossa vida vem de Deus. E João aqui nessa imagem, ele está vendo que tudo gira em torno do trono de Deus, de que toda a adoração, ela está voltada para aquele trono, no centro de todas as coisas. E aí no capítulo 5, ele começa a entrar nos detalhes. E ele fala de um livro. Ele fala de um livro que estava na mão daquele que estava no trono. E esse livro era escrito por dentro e por fora. O fato de ser escrito por dentro e por fora, como um rolo, um pergaminho, ele mostra a completude, é um livro completo. Ele está já escrito, não há nada ao que ser acrescentado. Mas a Bíblia fala que ele estava selado. Esse livro é o livro da história da humanidade. Esse livro é o livro do governo de Deus sobre a história, dos decretos de Deus sobre a história da humanidade. William Hendrick, ele vai dizer que o rolo selado indica o plano não revelado e não cumprido de Deus até aquele momento. E se permanecesse selado esse rolo, os propósitos de Deus não seriam realizados, nem se levaria a cabo o seu plano. Desatar aqueles selos não era apenas sobre ler o rolo, mas era sobre cumprir o que estava escrito, cumprir os decretos, a vontade, o propósito de Deus sobre a história da humanidade. Mas o grande problema é que não havia ninguém digno para isso.
nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E a Bíblia falou que João chorou. João chorou, porque não havia ninguém capaz disso. Não havendo ninguém que poderia se cumprir os decretos de Deus na história. A sensação era que o mundo estava largado na sua própria sorte. A sensação de João é que não tinha esperança, não tinha expectativa de que ninguém poderia interromper aquele caos. Aquele caos de perseguição, aquele caos de tortura, aquele caos daquela religião imperial e de todas as outras demais tribulações. A crise e o choro de João é o choro de todos nós. Quando olhamos ao nosso redor e vimos notícias como essa que citamos, vemos um mundo em pé de guerra, sendo ressoado por aí uma tal terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, o que pode ser bem provável, mas é a sensação de impotência que nós temos, quando vemos o mal triunfando, quando vemos o homem piorando, quando vemos pais matando filhos e filhos matando pais, quando vemos a imoralidade, os nossos jovens na droga, na prostituição, caídos, perdidos, o terrorismo, a violência, as guerras se tornando cada vez mais frequentes, as famílias sendo barbarizadas, os jovens sendo cada vez mais perdidos, e a nossa reação diante de uma sociedade é também de chorar. Imaginar que ninguém pode mudar essa situação, de que não há ninguém que pode desatar os 7 selos, ninguém que pode fazer se cumprir os planos de Deus na história da humanidade, é uma sensação de impotência. Mas vejam, alguém foi encontrado digno. No versículo 5, alguém foi encontrado digno. Nós temos esperança de alguém que pode romper os selos. Alguém que pode fazer com que os decretos de Deus e de que o final da história, a intervenção de Deus diante da humanidade seja cumprida. Então um dos anciãos me disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Leão de Judá, a raiz de Davi. 2 linguagens messiânicas do Antigo Testamento. Você lembra da expectativa que Israel tinha sobre o Messias? A expectativa de um guerreiro, alguém que libertaria Israel do poderio romano, do Império Romano. Alguém que resolveria o problema imediato de Israel, dos judeus. E é bem provável aqui, que quando o ancião diz: olha, vejam, existe um que é digno. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Raiz de Davi, Davi um guerreiro, um vencedor, que mais conquistou terras na história dos reis de Israel. Ele se encontra digno. É bem provável que João estava pensando: agora sim, agora esse que eu estou vendo vai intervir na história. Agora ele acaba com os imperadores cruéis, agora ele acaba com a maldade do mundo, agora que ele vai destruir aqueles que impõem a morte dos nossos irmãos cristãos. E é bem provável que nós também desejaríamos isso na época. Alguém, essa esperança, esse leão da tribo de Judá, essa raiz de Davi, que acabe, que destrua todos aqueles que são contra nós. Mas quando João vira, ele foi avisado. Mas a Bíblia fala que quando João olha para o trono, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Não era um leão, era um cordeiro. O leão, ele traz medo, o leão, ele destrói seus inimigos. Mas e o cordeiro? E pior, um cordeiro que ele diz no versículo 6 que dava para ver que havia sido morto. Um cordeiro machucado. Um cordeiro que havia passado por sofrimento. Imagina a cena, imagina a cabeça de João. E esperar com tanta expectativa o leão, a raiz de Davi, o guerreiro, alguém que acabaria com aquela palhaçada. Mas quando ele olha, ele vê um cordeiro que acabara de ser morto. O leão vence com coragem, o leão vence com nobreza, um leão vence com força.
Mas esse leão que proclamamos, esse leão que é visto, que é anunciado pelos anciãos, ele vence como um cordeiro que dá a sua vida. Não é um leão que tira, mas é um leão que vem se dando, como um cordeiro entregue como sacrifício. É um leão que vence, mas não destruindo, mas se fazendo sacrifício. E a Bíblia fala que nesse momento, no versículo 9, os céus cantam um novo louvor ao Senhor. E eles dizem, e cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foi morto. E com sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus está dizendo para João: existe um novo cântico para ser cantado. Não é um cântico do leão que destrói seus inimigos, mas é o cântico do cordeiro. É o cântico do amor, é o cântico da entrega, é o cântico não daquele que derrama sangue, mas que derrama o seu próprio sangue. É aquele que se faz sacrifício, porque esse cordeiro não vem para esmagar pessoas, mas ele vem para ser esmagado por pessoas. Ele vem para se entregar em amor pelas pessoas. Essa é a imagem que Deus está querendo dizer a respeito do cordeiro. Mas a imagem do leão também é muito importante, porque o leão mostra força, coragem, justiça. O leão aponta para a justiça, e a prova do amor é a justiça de Deus. Sabe o que prova que Deus ama aqueles que creem? É a justiça de Deus contra a incredulidade. É por isso que Deus é justo. Deus, por amor, Ele faz justiça. Ele faz justiça contra a incredulidade. Então, na primeira vista que João tem daquele trono, ele se manifesta como um cordeiro que ama, que se sacrifica em favor da humanidade. Na primeira vista não, na primeira vinda de Jesus, ele se manifesta como cordeiro. É por isso que João vê Jesus vindo, João Batista, ele vê Jesus vindo e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que morre por, o cordeiro que é o antitipo do Antigo Testamento, que é o cordeiro sendo sacrificado. E agora Jesus é um antitipo desse cordeiro, é o cumprimento daquele cordeiro que se sacrifica. Então, na primeira vinda, esse se manifesta como cordeiro, mas na segunda vinda, ele se manifesta como um leão que ruge contra a imoralidade, um leão que ruge contra a incredulidade. E por estarmos nós hoje, na nossa geração, entre a primeira e segunda vinda, é função nossa manifestar Jesus como cordeiro, o cordeiro que ama, o cordeiro que dá a sua vida por nós e pelos demais, por nós e pelo nosso vizinho, o cordeiro que se entrega, o cordeiro que se sacrifica pela humanidade, mas sabendo que este cordeiro também é o leão que faz justiça, é o leão que ruge contra as religiões imperiais, é o leão que vai rugir contra aqueles que estão matando os cristãos por não se abdicarem da sua fé. Esse é o propósito dessa revelação. Mas nesse capítulo 4 e 5, Jesus está dizendo para João, para que João diga para todos: João, eu sei que você está embaixo, e eu sei que as coisas estão meio difíceis por aí. Pode parecer que o mundo está uma bagunça. Para nós hoje, século 21, nós olhamos o mundo e é exatamente isso que nós sentimos. O mundo está perdido, está uma bagunça. Os princípios estão se extinguindo, as pessoas estão se matando por política. Um médico, um anestesista, ao invés de querer o bem da sua paciente, está estuprando uma mulher que está dando a luz para um filho. Isso é o fim do fim dos princípios desse mundo. E tantas outras coisas piores que estão acontecendo. A sensação que dá a nós nessa geração é que nós estamos largados ao caos. É que nós estamos sem esperança, sem expectativa, abandonados pela própria sorte. Mas Deus nessa noite, Deus em Apocalipse 4 e 5, Ele quer nos levar para a sala do trono.
Deus, no capítulo 4 e 5, Ele nos mostra uma realidade diferente, que os nossos olhos não veem, mas que é tão real quanto essa cena que nós enxergamos, que é tão real quanto a pessoa do teu lado que você enxerga. E Ele diz nesses 2 capítulos: eu quero que vocês vejam algo. Eu quero que você, João, veja algo que vai provar para você que o mundo não está abandonado à própria sorte. Ele está dizendo: João, eu ainda tenho o controle da humanidade. Eu tenho o controle da história. O selo está pronto, está escrito, está pleno. E há alguém para desatar. Há alguém para fazer cumprir os decretos de Deus. Eu vou mostrar para você, João, que eu estou no trono. Eu me coloco diante das nações, a partir do meu amor, do meu sacrifício, da minha entrega, como cordeiro. Essa é a cena real do que João está vendo. E agora cabe a nós. Nós precisamos escolher de qual ângulo nós vamos olhar. De qual ângulo nós vamos olhar a história? De um ângulo terreno, que nos faz ficar assustado com as circunstâncias, assustado com os medos, com os acontecimentos, com os perigos desse mundo, ou de um ângulo maior, onde podemos enxergar que as situações que nós passamos nessa vida, meu irmão, presta atenção, a dor que você passa às vezes com o seu filho, na sua família, na morte de um parente durante essa pandemia, a dor que esse mundo sentiu no meio de uma pandemia que mata milhões de pessoas, a dor de um câncer, a dor do luto, tudo isso é apenas uma parte pequena de toda a história. Não é a história completa. Jesus, nesses 2 capítulos, Ele quer nos mostrar que as dores desse mundo são apenas parte da história, mas não é a história completa. Que é Ele que governa sobre todas as coisas. Que é Ele o agente supremo de toda a humanidade. E de que todas as coisas se voltam para Ele. A ideia do Apocalipse, não apenas desses 2 capítulos, mas todo o Apocalipse, é mudar a nossa vida hoje, no presente. Deus, Ele quer falar sobre o futuro, sabe para quê? Não para você ficar esperando o futuro. Porque o cristianismo não é uma sala de espera, onde a gente senta esperando as coisas acontecerem. Mas é que debaixo da convicção do que é futuro, a gente possa viver o presente. Você está me entendendo? Não é esperar o futuro acontecer, mas é sabendo o que há no futuro, que isso mude a minha vida do presente. Se eu sei que não apenas o futuro, mas de que uma realidade tão presente como essa nos céus, tão real quanto essa nos céus, é o trono de Deus governando sobre todos e toda a história, isso precisa mudar minha vida do presente. Porque independente da dor que eu sinto, independente da lágrima que jorre dos nossos olhos, eu sei que essa realidade, que eu posso ver e sentir, é apenas parte pequena da história. Um povo debaixo de perseguição, Jesus se revela como um Cristo glorioso, que está acima de todas as coisas. Independente das circunstâncias que a gente passa, seja hoje, seja amanhã, existe um Cristo glorioso, que morre como cordeiro e ressuscita como leão. E quando a gente vê capítulo 1 de Apocalipse, você não precisa abrir, mas está lá. João, ele tem uma visão de Jesus. E aquela visão é um Cristo glorioso. Sabe por quê? Porque aquele povo estava debaixo de um sofrimento. Passaram-se a 5ª década depois de Jesus, e Jesus não havia voltado. 6ª década, Jesus não voltou. 7ª década, Jesus não voltou. Cristãos sendo mortos, apóstolos morrendo. 8ª década, ele não voltou ainda. 9ª década, todos os apóstolos estavam mortos. Todos. Muitos cristãos estavam abandonando a fé, imaginando que aquilo que ouviam sobre Jesus ressurreto era fantasia, não era algo real. Talvez Jesus tenha morrido. Talvez os nossos pais se enganaram quando viram Jesus.
Não é possível que Jesus esteja vivo. E a igreja sendo perseguida e morta, torturada, os apóstolos, mensageiros, discípulos sendo mortos. Mas na 9ª década, todos os apóstolos haviam morrido, só tinha um vivo. E de repente a igreja da Ásia recebe uma carta. O destinário dessa carta era o único apóstolo que estava vivo, João. Vivo, exilado na ilha de Patmos. Era um exilado político. E nessa carta estava escrito: revelação de Jesus Cristo. Nessa carta, Jesus estava dizendo: eu estou vivo. Revelação. Ou seja, Jesus tem algo a dizer. Essa é a revelação. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou vivo. Vocês podem achar que está tudo acabado. Alguns estão largando a fé, achando de que eu morri. Mas não. Revelação de Jesus Cristo a respeito das coisas que hão de acontecer. Ele está dizendo: eu estou vivo e eu vou intervir em toda a história. E aí, a partir do versículo 5, João vê Jesus. Ele vê Jesus, um Cristo glorioso. A Bíblia fala que seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo branco, os seus pés reluzentes como bronze. A sua voz era como voz de trombeta, era como a voz de muitas ondas, de muitos mares. Na sua mão direita, o candelabro, que representa as 7 igrejas, a igreja na mão de Jesus. Jesus está se revelando: eu estou vivo. Sabe por quê? Porque às vezes a imagem que a gente tem de Jesus é um Jesus crucificado, é um Jesus pobre coitado, é um Jesus que foi morto, que foi vencido. Teoricamente, parece, e a gente sabe que não é. Mas aquele povo naquela época, diante daquele sofrimento, eles precisavam de uma imagem diferente. Uma realidade não da salvação de Cristo crucificado, mas do ressurreto. E João vê um Cristo glorioso, um Cristo que está acima do império, um Cristo que está acima dos imperadores. E é esse que desata os 7 selos. É esse Deus que todas as coisas, todos os seres terrestres da natureza, criação de Deus e celestiais estão voltados em adoração a Ele durante toda a eternidade e cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos. O nosso desafio, eu queria chamar o grupo de louvor, mas o nosso desafio no livro de Apocalipse é o mesmo desde o capítulo 1 e vai até o último livro de Apocalipse. Que possamos viver o dia de hoje com seus desafios, com as suas crises, com seus problemas, mas debaixo da convicção do que é eterno. E sabe o que é eterno para nós? É o trono de Deus governando toda a história. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer que aquilo que você passa e enfrenta é apenas uma parte pequena da história. É apenas uma pequena realidade que você consegue ver. Mas existe uma realidade muito maior do que a sua. Existe uma realidade que nós não enxergamos, mas é tão real quanto essa. E essa realidade é que Deus governa sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E toda a criação está voltada em adoração ao nosso Deus. Que Apocalipse mude a nossa vida hoje. Apocalipse é para agora. Não é sobre o futuro apenas, mas é sobre como a visão do futuro pode mudar o nosso presente debaixo dessa convicção. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Assim como os céus estão em adoração ao trono, eu quero te convidar a fechar teus olhos. Eu quero te convidar a adorar aquele que está sentado no trono. A imagem do trono não é apenas para aquele povo daquela época, mas é para nós. É para nós diante dos nossos medos e dos nossos desafios. Deus governa sobre todas as coisas. Que
nessa noite nós possamos nos unir aos céus, nós possamos nos unir à criação, nós possamos nos unir aos seres celestiais, angelicais, em adoração àquele que está no trono para todo sempre. Aquele que é digno, ao Cordeiro que é digno de desatar os 7 selos. Aquele que é digno de se fazer cumprir os decretos de Deus. Aquele que é a esperança. Aquele que salva como o cordeiro e vence como o leão. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Apocalipse não é só sobre futuro. Apocalipse é sobre presente. É sobre nós hoje vivermos a expectativa do que é eterno. E debaixo dessa convicção, independente das suas dores, das suas dificuldades, das suas lutas, vamos nos voltar em adoração àquele que está no trono, em nome de Jesus.